E assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas. Parece. O milagre propriamente dito, sabe o que é maior do que o milagre realizado? É quando você recebe a promessa de que ele será realizado. Porque se eu chegar para você aqui agora e falar, chamar o Diego aqui e falar assim: olha gente, o Diego ele tinha um problema de saúde e ele foi curado. Isso é maravilhoso, ele vai vir com provas de que foi curado. Ele vai vir, sei lá, com um relatório médico de que foi curado. Agora, se eu chegar para o Rodrigo, com o Diego, com o mesmo problema e falar assim: ó Diego, você está com problema, mas olha aqui, você será curado. Eu estou liberando uma palavra. Essa palavra não quer dizer que ela vai acontecer hoje, ele não está sendo curado hoje, mas ele será curado. Isso é tão poderoso quanto a cura em si, sabe por quê? Porque eu estou entregando na mão dele a chave que vai liberar o sobrenatural. Eu estou entregando a ele a chave que vai liberar algo sobrenatural sobre a vida dele. Nós não temos o costume, nós não temos a cultura de enxergar que isso é glorioso. Quando alguém chega para o outro, olha, é isso que te digo, ou então fala, sei lá, né, na linguagem de hoje, ó, Deus vai mudar a sua vida, pra gente, isso é normal. Olha, Deus vai mudar a sua história, você fala, poxa, tomara. Mas isso é tão glorioso, tão poderoso, quanto o milagre alcançado. Porque o milagre alcançado é um milagre alcançado, glória a Deus, é sobrenatural. Só que a promessa liberada, ela é tão poderosa quanto o milagre, porque a promessa é a chave. A promessa, quando nós recebemos uma promessa da parte de Deus, é Deus falando que vai nos incluir em um processo para alcançarmos aquilo que Ele determinou para mim e para você. Quando nós recebemos uma promessa, é uma carta assinada por Deus, de que aquilo ali mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Não no meu tempo, não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quer ver um exemplo bem simples? A maioria das pessoas, quando faz 18 anos, a primeira coisa que ela faz é tirar a habilitação. Quem aqui já tirou a sua habilitação? Carta de motorista, levanta a mão. Fica com a mão levantada. De vocês que levantaram a mão, quantos de vocês têm carro que continua com a mão levantada? Pode abaixar. Vocês perceberam que mais de 50% de quem estava com a mão levantada, porque tem carro, não tem carro. Só que a ideia de você ter uma carta de motorista não é dirigir o carro dos outros, é dirigir o seu próprio carro. Então por que nós tiramos a carta de motorista antes de termos nosso carro? É porque nós queremos chegar à altura daquilo que nós queremos. Não basta eu ter a vontade, o desejo de dirigir um carro. Não basta eu ter a vontade, o desejo de ter o meu próprio carro, de dirigir qualquer tipo de veículo ou moto, se eu não tiver ele. Então eu não posso ter o desejo de dirigir se eu não tiver a autorização para dirigir. O que é a promessa? A promessa é a autorização de Deus de que nós vamos dirigir. A promessa é a autorização de Deus, é a palavra de Deus de que vai se iniciar um processo a partir desse momento, e o final desse processo vai ser a realização desse sonho. Você percebe que nós fazemos isso lá no mundo com coisas como tirar a carta de motorista. Você trabalha para ganhar dinheiro, e o que você vai fazer com esse dinheiro? Você não simplesmente, eu vou trabalhar para ter dinheiro. Para quê? Não, porque eu quero ter dinheiro, porque eu quero sentar em cima do dinheiro, porque eu quero olhar para ele, eu quero tirar uma selfie com o dinheiro. Não, você tem um destino para aquilo. Então quando você começa a trabalhar, você inicia a vida de trabalho, porque você tem um sonho de ter a sua casa própria, você tem um sonho de poder fazer uma viagem. O que é esse sonho? O que é essa viagem? O que é essa casa? É o fim das coisas. Quando você começa a trabalhar e gerar recursos para chegar nisso, você está iniciando um processo que vai terminar, vai concluir com a realização desse sonho. É meio louco o que eu vou te falar aqui nessa noite, é meio doido, mas não é tão louco assim se você entender um pouquinho que a promessa
de Deus foi liberada para todos nós, em todas as áreas da nossa vida. E essa promessa é uma carta, é um cheque em branco que Deus assina, te dando condições de um dia alcançar aquilo que você foi chamado para alcançar. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Normalmente não existe um prazo, a Bíblia nos mostra isso. Não existe um prazo para que você alcance aquilo que você quer. Não existe. Abraão não sabia com quantos anos seria pai. Gideão não sabia que dia que seria a vitória sobre os inimigos, até porque a vitória era improvável. Davi, quando foi ungido, ele não sabia o dia que ele seria consagrado rei. Você vai perceber que quando Deus inicia, Deus estabelece um fim, Deus libera uma promessa para que aquela pessoa alcance algo. Ele ali começa, ele dá um start, ali é um processo. Há um tempo, algumas etapas que precisam ser construídas para que aquilo ali se torne realidade. Então a promessa de Deus para mim e para você é uma carta que Deus escreve dizendo: olha, vai acontecer, não no seu tempo, mas no meu tempo. Mas para que isso aconteça, você precisa estar preparado em algumas áreas da sua vida. Você precisa estar pronto, você precisa fazer algumas coisas. Você precisa chegar à altura daquilo que eu quero que aconteça em você e através de você. Sabe o que nós estamos fazendo aqui nesses 3 dias? Nós estamos crescendo para chegar na altura daquilo que Deus prometeu para cada um de nós. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Se Davi não entendesse isso, ele entra em desespero, porque segundo os historiadores, ele foi ungido pelo profeta Samuel com 15 anos de idade, mas ele só assumiu o trono com cerca de 30 anos de idade. Quase 15 anos se passaram. Não havia um projeto, Deus não chegou para Davi e falou: Davi, ó, é o seguinte, daqui a 15 anos você vai ser rei. Não, ele iniciou um processo na vida de Davi. O fim já estava claro, já estava resolvido. Por isso que Jó, quando ele estava sofrendo, ele fala: eu sei que o meu Redentor vive, e que o quê? Que no final, sabe por quê? O final já está nas mãos de Deus. O final das coisas está resolvido. Ele estabelece algo. Agora cabe a mim e você nos enquadrarmos, assimilarmos o processo que Ele está nos estabelecendo, para chegarmos à altura daquilo que Ele quer fazer em mim e em você. Diga para essa pessoa que está do seu lado, diga: Deus quer fazer algo em você e através de você. Fala, o que Ele quer fazer já está determinado mesmo antes de você nascer. O seu trabalho é chegar à altura daquilo que Ele te chamou para ser e para fazer. Diga glória a Deus. Tem um texto que eu gosto muito, de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Abre esse texto aí, por favor. 2 Timóteo 2,15. O que eu vou compartilhar com vocês é sobre estarmos à altura do que Deus tem para nós. Porque o maior problema das pessoas que desanimam e que deixam, que abandonam o Senhor, que não conseguem caminhar, que não conseguem compreender qual que é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai, é porque elas não conseguem chegar à altura daquilo que Deus tem para ela. Então, quando você não consegue chegar à altura daquilo que Deus tem para você, a frustração vem, o chamado, o apelo do mundo vem. Você está distante daquilo que Deus te chamou para ser e para fazer. Isso desmotiva você. Então eu vou falar aqui algumas coisas a respeito, usando esse texto, de como nós chegarmos à altura daquilo que Deus tem para nós. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da... Vamos ler todo mundo junto, igual não está no telão? Vamos? Eu vou contar de 1 até 3, tem que ser forte. 1, 2, 3, leia. Pode ser mais bonito, pode não. Aqui é rede águia, pelo amor de Deus. Ah, obrigado, aleluia. Vamos ler de novo, vamos? 1, 2, 3.
Aleluia. Olhe para mim. Quando você entregou a sua vida para Jesus, vamos voltar do começo lá, né? Quando você entregou a sua vida para Jesus, ali não foi o fim das coisas. O projeto de Deus é entregar o seu filho para morrer em meu lugar e em seu lugar, para nos dar vida, para nos trazer a oportunidade de morarmos com o Pai. Esse projeto de Deus, ele não termina quando você aceita Jesus. O momento em que você aceita Jesus, aí sim se inicia o projeto que Deus tem para a sua vida. O sonho de Deus não é simplesmente que você o reconheça. Ali, na verdade, o reconhecimento de que Ele é o seu Salvador vem para trazer o start, o início daquilo que Ele quer fazer em você e através de você. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Então Ele tem alguma coisa específica para você. Nesse texto, Paulo está falando a pessoas que já deram o primeiro passo, aceitaram caminhar com Jesus e agora precisam caminhar na direção que Ele aponta para viverem a realização dessa promessa. Então, tem uma coisa nesse texto que é interessante, é que o texto diz, ele não começa a dizer assim, olha, vai caminhando, ele não começa assim, vai caminhando, até você chegar nesse ponto, e aí você será aprovado. Esse texto é bem interessante, porque Paulo, é como se Paulo ele invertesse a ordem das coisas. Ele inicia mostrando qual que é a ideia de Deus. O texto se inicia falando qual que é a ideia de Deus para a minha vida e para a sua vida. O que Ele quer de mim e o que Ele quer de você. Então ele mostra primeiro o resultado. O resultado quer dizer que é a ideia de Deus para mim e para você. Olha, uma coisa que precisa estar clara entre nós aqui, é que você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Jeremias 1,5 diz a respeito disso. Desde o ventre da sua mãe você foi escolhido. Então existe uma ideia de Deus. Eu sempre gosto de falar isso nos encontros com o amor de Deus. Olha, você não é um acidente. Você não caiu aqui nessa terra por acaso. Você não nasceu à toa. Sua mãe pode até ter tentado te abortar, pode ter acontecido um monte de coisa, mas se Deus te trouxe para esta terra, é porque algo glorioso Ele quer fazer em você e através de você. Você não é um acidente. Eu costumo falar nos encontros com o amor de Deus. Pensa bem, irmãos, no meio de milhões e milhões e milhões de espermatozoides, você venceu a natação ali, meu irmão. E isso é o primeiro milagre, que imagina, olha só, você acha que eu era um espermatozoide magrinho? Eu já era gordo desde de espermatozoide, tenho convicção disso. Eu nunca fui magro da minha vida. E eu fiquei triste esses dias, estava conversando com o pastor Seba. Meu sonho, irmãos, era, a Bíblia diz, nós vamos ter o corpo glorificado, né? E eu estava na expectativa, né, de que o corpo glorificado ia ter experiência de ser magro alguma vez na minha vida, né? E aí o pastor Seba falou que tem uma linha teológica, pastor Júnior, que diz que o corpo glorificado não é a mudança do corpo, você permanecer com o mesmo, só que ele limpo, ele sem culpa, sem pecado. Eu falei, mas peraí, eu continuaria gordo a eternidade? Porque viver 70, 80 anos gordinho, aí já, agora é eternidade, mas amém, né? Eu vou crer que eu vou ter um corpo novo, um abdômen definido. O meu é em duas partes, parte de baixo e parte de cima, né? Mas enfim, você acha que eu, irmãos, de todos os milhões de espermatozoides, eu era o mais preparado? Olha para essa pessoa estranha que está do seu lado. Você acha que esse cara tem cara de Michael Phelps? Talvez a pessoa, ela afoga bebendo água, irmão, quanto mais nadando rápido. Engasa com cuspe. Imagina nadar rápido. Então quer dizer para você uma coisa, você foi chamado por Deus, você tem algo glorioso, Deus quer fazer algo glorioso. Então entenda uma coisa, quando Deus te trouxe essa terra, Ele vem com uma ideia para você. Deus não te plantou nessa terra para depois ver o que ia fazer com você. Ele tem uma ideia. O que é a ideia dele? É o resultado final da sua vida aqui na terra.
Esse texto aqui, esse texto não, outro texto lá, por favor, 2 Timóteo. Obrigado. É que o pessoal está muito ativado ali, né? Mas ele está falando no final, olha, procure apresentar-se aprovado. Ou seja, essa é a ideia de Deus. Você chegar aprovado, você chegar pronto, você chegar preparado. O que isso quer dizer? Toda ideia aponta para algo maior do que nós somos. Essa condição de estar aprovado aponta para estarmos no nível em que nós humanamente não seríamos capazes de chegar. O caminho que você percorre entre o momento que foi chamado por Deus e a realização da promessa que Ele fez, nós vamos chamar aqui de o caminho do sobrenatural. Diga, o caminho do sobrenatural. Eu falei para os irmãos no começo, o milagre é sobrenatural, mas ainda mais sobrenatural é você crer na palavra liberada de que aquilo que Deus falou que ia acontecer, vai acontecer. Foi sobrenatural Abraão conseguir ser pai com a mulher estéril, foi sobrenatural, mas muito mais sobrenatural foi 25 anos antes, ele sair no meio do deserto, sem direção, a direção era o Senhor que estava apontando, sem saber quando seria pai, ele confiou numa palavra, ele confiou numa promessa, ele confiou no resultado. Quando Deus vem para mim, para você, a ideia dele já é o resultado daquilo que nós iríamos ser e fazer, enquanto estivéssemos aqui. Então o caminho do sobrenatural, vamos chamar de caminho do sobrenatural, é o processo em que eu e você somos forjados, são as etapas que vão fazer com que eu e você nos tornemos do tamanho da ideia inicial de Deus. São essas etapas que vão me preparar. Vamos imaginar que aqui cada degrau é uma etapa. Então eu estou aqui, eu recebo o resultado. Qual que é o resultado de Deus? É que eu estaria ali. Então o processo, o caminho do sobrenatural, que nós vamos chamar, são esses degraus, são as etapas, em que cada vez que eu subo, cada vez que eu venço, cada vez que eu avanço, eu me aproximo da ideia inicial de Deus para mim. Então a etapa, as dificuldades, os problemas, não são para me distanciar daquilo que Deus pensou a meu respeito. Os desafios e essas etapas vêm para eu me tornar, vocês estão percebendo que cada degrau eu cresço? As etapas que eu venço, eu vou me tornando do tamanho daquilo que Deus me chamou para ser e fazer. Então, pegue isso, ideia de Deus para a sua vida, antes de você nascer. A ideia de Deus é o resultado. O caminho do sobrenatural são as etapas que você precisa passar. E quando você consegue passar por essas etapas, você se aproxima. Você chega à altura daquilo que Deus sonhou para você. Quantos aqui já foi em parque de diversão que tem aquela reguinha? Eu, quando era criança, eu ficava revoltado, porque o único brinquedo que eu podia ir até então era o carrossel. Eu ia correndo nos outros brinquedos. Eu nunca gostei de brinquedo assim, muito radical, viu, irmãos? Eu vou porque, para ninguém me zoar, mas de gostar mesmo eu não gosto, não. Eu gosto de ficar em casa, sentado, assistindo televisão, quietinho, na boa, né? Mas eu ia lá, criancinha, correndo, e o meu sonho era ir no carrinho de bate-bate. E toda vez que minha mãe me levava lá em Recife, morei no Recife, tinha o Play Center lá, e era bem pertinho de casa, então a gente ia, né? Naquela época era barato ir nessas coisas, né? E aí minha mãe levava a gente direto lá, eu saía correndo, já ia ficar na reguinha lá já, ó. Aí a moça fala assim, ô meu querido, ô lindinho, falta ainda 15 centímetros para você. O que ela está querendo dizer para você, para mim? O que ela estava querendo dizer para mim? Eu ainda não estava à altura daquilo que eu queria. Eu não estava ainda à altura daquele brinquedo. Eu não estava apto para poder curtir aquilo ali que eu queria tanto. Então o caminho do sobrenatural, que nós vamos falar já sobre isso, essas etapas, processos que nós passamos, vem para nós aumentarmos, e cada vez que nós aumentamos, a gente chega perto daquela reguinha, e Deus fala assim, ó, olha, só falta agora 10 centímetros, para você fluir naquilo que eu sonhei para você, só falta agora 5 centímetros, para você usufruir, para você fluir naquilo que eu chamei para você, falta só 1 centímetro, para você tomar posse daquilo que eu chamei você, para ser e para fazer. Então esse processo vem para nos esticar, para fazer você chegar à altura da sua promessa. Quem está entendendo, diga amém.
Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O caminho do sobrenatural exige de você pelo menos 3 coisas. E eu quero que você anote se você estiver anotando. O que vai exigir de mim? Paulo ele começa dizendo o fim. A ideia é nós nos apresentarmos como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Só que Paulo ele continua os versículos dando para a gente quais são as etapas que vão transformar a nossa vida para chegarmos à altura daquilo que ele nos chamou para ser e para fazer. Versículo 16 até o versículo 18. Olha aí na sua Bíblia o que está escrito. 2 Timóteo, capítulo 2, 16 até o 18, diz assim: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Versículo 17. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem o quê? A fé. Primeira mudança, vamos dizer assim, que passar por esse caminho do sobrenatural vai exigir de mim e de você, para nós vencermos essas etapas e chegarmos à altura do que Deus tem para nós, é a mudança de linguagem. Diga, mudança de linguagem. Fala para quem está do lado direito, diga, mudança de linguagem. Fala para quem está do lado esquerdo, diga, mudança de linguagem. Fala para quem está atrás de você, diga, mudança de linguagem. Fala para quem está na sua frente, cutuca o ombro dessa pessoa, diga, mudança de linguagem. Todos juntos declarem, mudança de linguagem. Olha para mim, irmãos. É uma verdade que nós vivemos fases da nossa vida. Todos nós passamos por fases. Existem algumas que demoram mais do que as outras, mas todos nós mudamos de fase. Tinha época que o seu alimento predileto era o Danoninho e Yakult. Eu lembro que quando eu comecei a tomar Yakult, ele durava ainda uns 3 ou 4 goles. Só que eu cresci e eu preciso de uns 3 ou 4 Yakult para dar uns 2 goles. A gente cresce, algumas coisas mudam. A tendência da mudança de fase na nossa vida é que algumas coisas precisam mudar. Quando você era menor, talvez você usava aquelas roupas daqueles personagens que você adorava assistir, os Ursinhos Carinhosos, Doug, Funny. Deixa eu lembrar os mais antigos aqui. He-Man, She-Ra, os Flintstones. Você gostava. Eu na escola eu era um dos Ursinhos Carinhosos. O azul, lógico, né? Rosa não, só azul. Mas você imagina eu, algumas fases depois, chegar para pregar para os irmãos com uma camisa dos Ursinhos Poderosos e começar a cantar: os Ursinhos Carinhosos estão aqui para te ajudar. Se precisar é só chamar. No mínimo você vai olhar para mim e falar assim: tem alguma coisa estranha com o pastor. Porque a cada fase da sua vida, você vai vivendo coisas novas. Você vai abandonando antigos hábitos. Você vai deixando de fazer algumas coisas, começa a fazer outras coisas. São mudanças. Todo mundo precisa de mudanças. Todos nós precisamos de mudança. Quem está entendendo, diga amém. Mudança é necessário, porque toda mudança você descobre o tanto de lixo que você tinha guardado e não sabia. Toda mudança é momento de renovar. É momento de transformação. Isso é muito bom. Mas sabe qual é o problema? O problema é que nós aprendemos a sofrer mudanças superficiais, mudanças externas. São falsas mudanças porque nasceram de uma condição exterior, de uma decisão exterior. Nós estamos acostumados a mudar fora. Você acha que mudando seu guarda-roupa você está mudando sua vida. Você acha que parando de usar aquela
calça com 18 bolsos. Se lembra da calça Big? Quem lembra da calça Big? Da calça Big? Só a galera das antigas aí. Os jovens não sabem nem, os mais novos, o que é calça Big, né? Era uma calça, irmão, que você, se você colocasse documento em um bolso, demoraria 3 anos para achar. Porque tinha uns 18 bolsos, e ainda tinha umas que era mais top, que você tinha o zíper aqui no joelho, que virava bermuda. Pastor Tato tinha dessa. Você andava, o negócio era tão pesado, que você parecia aqueles caras do cowboy, entendeu? O vento batia aquele trem assim enorme, parecia que estava de saia. Coisa enorme. Então a gente muda o guarda-roupa, nós estamos crescendo. Não dá para você usar a roupa que você usava quando tinha 5 anos. Mas olha para mim, não quer dizer porque você mudou a sua roupa, que você veste roupa de adulto, que você tem maturidade. Não quer dizer que porque você agora tem 20, 25 anos de idade, que você deixou de ser um infantil. Porque foram mudanças que nós aprendemos, mudanças exteriores. Mudanças que não têm fundamento, mudanças que nasceram de uma necessidade externa. Pastor, o que isso tem a ver com a linguagem? Sabe qual que tem a ver? A maior evidência da mudança interna está na nossa linguagem, no que nós falamos, no que nós dizemos, no nosso novo vocabulário. Nós somos cidadãos do reino dos céus, nós somos cidadãos desse reino maravilhoso, e esse reino tem um dialeto, esse reino tem uma linguagem. Entrar para a igreja, caminhar com o Senhor, mas continuar com o mesmo tipo de linguagem que você tinha no mundo, não vai trazer a mudança mais profunda, que é a mudança que acontece dentro de você. Você já viu aquelas pessoas que às vezes estão lá e estão jogando bola, e aí, eu vi muito isso nas Olimpíadas, misericórdia. Eu quero crer que foi o pessoal que era convidado. Mas quando dava uma entrada a mais, a pessoa vai lá e xingar um palavrão. Pi! O que a maioria das pessoas fazem? Escapuliu. Não é isso que faz? Mas sabe por que ela fala escapuliu? É por causa do ambiente que ela está. Se ela tivesse em outro ambiente, mas ela, por causa do que está exterior, por causa do exterior, ela fala, escapuliu. Mas sabe para mim, irmãos, o que você fala não é o que escapuliu, é o que você está transbordando. Se a palavra que sai da sua boca é palavra de morte, é porque você está cheio de morte. Se a palavra que transborda, que te toma por dentro é a palavra de vida, você só vai liberar vida. Você só libera o que você tem dentro. Então a mudança de linguagem é a maior evidência de que houve transformação. Para quê? Para que você vença etapas e chegue do tamanho daquilo que Deus te chamou para fazer. Eu não acredito em mudança de vida sem mudança de linguagem. Eu não acredito. Eu não acredito em mudança eu mudei, mas se você ainda continua com o mesmo vocabulário, você continua com as mesmas palavras. Eu mudei, mas você continua com as mesmas piadas imorais. Eu mudei, mas quando você se junta para falar, você fala a mesma coisa, só junta para falar mal das pessoas. A evidência da mudança interna está na palavra que sai de você, aquilo que você libera. Não é algo que dá para ser controlado, a roupa você controla. A palavra liberada não. E é interessante que nesse caminho de mudanças sobrenaturais, essas etapas que você precisa passar, vão haver momentos. Eu vi uma mensagem uma vez do pastor Davi, eu era adolescente ainda, né? Nós dois estamos ficando velhos. Mas ele me falou uma coisa que é interessante. Você quer conhecer a pessoa, você não conhece a pessoa com a ação dela. Você quer saber quem ela é? Espere a reação dela. Eu posso me preparar para chegar para conversar com o pastor Tato, falar, pastor Tato, eu preciso disso, eu posso treinar isso em casa. Eu vou falar, vou pedir isso, pastor Tato. E se ele falar tal coisa, eu vou falar mais isso aqui e tal. Você vem preparado, então eu chego, pastor Tato. Olha, eu queria que o senhor me liberasse isso. Isso aqui foi treinado. Dependendo da resposta dele, a minha reação vai mostrar quem eu sou de verdade. Se ele falar assim, poxa, legal, mas não, eu treino a minha ação, mas eu não treino a minha reação. Porque a minha ação
é alguém que eu combinei para ser. É um ator, eu estou fazendo o papel de um ator. É um papel que eu estou fazendo. Agora a minha reação vai mostrar quem eu realmente sou. A minha mudança de linguagem, ela vem para mostrar que eu estou mudando por dentro. Talvez quando você estava no mundo, você tem sempre aquelas irmãs, acho que aqui na igreja não tem. Sabe aquelas irmãs que era barraqueira no mundo? Existiam várias Tati quebra-barracos na igreja, no mundo, né? Porque eu chego lá e resolvo, porque comigo é assim. Aí as mulheres meio homem, estranho. E porque comigo é assim? Aí você vem aqui, Maria João, a irmã Maria João. Aí você está aqui na igreja, e você quer se tornar, chegar do tamanho da ideia inicial de Deus para a sua vida. Mas você não, mas você só vai perceber mudança quando você começar a perceber a transformação do seu comportamento através daquilo que você põe para fora. E não adianta você vou ficar calado então. Eu tenho mais medo das pessoas que são caladas. 85% dos psicopatas, isso é registrado, eram calados. Pega aí esse pessoal que sai atirando no meio de todo mundo. Ah, mas ele é tão caladinho. Não pensa que só precisa ficar calado. Eu vou ficar calado então, pastor, que ninguém vai perceber. Não! Você precisa falar. Mas à medida que você percebe que o que você está falando não está de acordo com a linguagem apropriada do reino, você precisa mudar. Você precisa transformar. Então essa mudança, ela precisa acontecer de dentro para fora. Quando nós somos transformados e recebemos revelação de quem nós somos, o que sai da nossa boca deixa de destruir e começa a transformar. Quer ter evidência de que você está chegando à altura? É quando aquilo que você começa a falar hoje deixa de ferir as pessoas e começa a abençoá-las. Uma vez teve um caso aqui na igreja, eu já contei isso algumas vezes, mas foi engraçado triste, né? Mas é caso da vida, né? Teve irmão que chegou na igreja e comprou um carro, parcelado de 60 parcelas. Cada um paga o que quiser pagar. Se o cara quiser comprar um carro de 18 anos pagando, ele pague. Não é meu dinheiro, eu dei dinheiro dele. Quem está entendendo, diga amém. O meu papel como igreja é me alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Se o irmão está alegre e vai pagar 20 anos um carro, vamos se alegrar com ele. Mas aí teve esse irmão que comprou um carro de muitas prestações, 60, se eu não estou enganado, e chamou eu no final do culto para orar pelo carro dele. E eu cheguei diante do carro, falei, nossa, que maravilha, que legal. Aí o pastor, não, pastor, ele falou para ele, não, pastor, é um carro ainda bem, o motor não é muito forte e tal, não tem ar-condicionado, mas olha, é um carro, está novo, está no plástico. E eu estou ali me alegrando com aquele irmão. E aí chega um outro irmão, com uma linguagem diferente, e vira assim, irmão, você comprou esse carro? Comprei. Nossa, que casa, acho, irmão, tá podendo, hein? Mas e aí? 2.0? Não, é 1.0. Mas tem ar? Não, tem. Ih, Santos está esse calor terrível. Mas que bom que o irmão comprou à vista. Não, comprei e dividi em 60 vezes. Aí o irmão começou, nossa, misericórdia, irmão. Você é o devorador na tua vida. Ó, tá amarrado. Olha só, irmão, isso aí é a tua cova. Você vai morrer, o carro você vai continuar. A viúva vai ter que pagar a prestação do carro, irmão. Irmão, na hora que eu vi o cara falando isso pro irmão, o irmão foi baixando a cabeça. Se ele pudesse devolver o carro naquela hora, ele tinha devolvido. Olha a linguagem para trazer destruição. Aí eu me lembro que na hora eu virei para esse cara, deixa eu te contar, você está indo embora para casa? Estou. Você está indo para casa de quê? A pé. Poxa, ele vai de carro. Eu olhei assim, falei, irmão, vamos se alegrar com o irmão. Quem sabe ele até vai te dar uma carona. Ver se Deus muda esse teu coração. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Então a mudança de linguagem, ela vem para mostrar que o que está dentro também está sendo transformado. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Você viu aquelas pessoas que estão na igreja há 20 anos.
Você vai falar com elas, ela abre a boca, vem até aquele cheiro de vala, porque só tem coisa ruim. Nossa, que cheiro, é a ponte, mas alguém fez alguma coisa debaixo dessa ponte? Tem um cadáver nessa ponte. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Primeira mudança, primeira etapa que você precisa vencer para chegar à altura é ter uma mudança de linguagem. O que antes era recheado de morte, agora precisa ter vida. Sabe, irmãos, é aquela pessoa que antes era uma pessoa que só sabia criticar, mas hoje ela só sabe abençoar. Antes ela só sabia falar mal, agora ela sabe profetizar. Antes ela só sabia denegrir, hoje ela sabe abençoar. Sabe, irmãos, essa mudança, o que você fala vai mostrando de fato que alguma coisa está mudando aí dentro. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Segunda mudança, que acontece nesse caminho do sobrenatural, está no versículo 19. Versículo 19, 2 Timóteo 2,19. Diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Segunda mudança: nem todo lugar combina mais com você. Nem todo lugar. Sabe, nós temos dois pontos importantes nesse texto. Não é o que eu estou falando, não é o pastor Israel, não. É a Bíblia. Dois pontos. Primeiro, o Senhor te conhece. Está ali, ó. O Senhor conhece quem entregou a vida para Jesus aqui, irmãos. A partir desse ato, Ele te conhece. Sabe o que isso quer dizer? Você se torna alvo do amor de Deus. Você chama a atenção de Deus. Você vai acabar se tornando o diferentão na balada. Você pode até tentar ir nesses lugares que não combinam mais com você, mas é como se tivesse uma placa enorme na tua testa: eu não fui criado para estar aqui, eu não deveria estar aqui, eu vou afundar, vocês vão se divertir, eu vou me esforçar para me divertir, mas esse não é o meu lugar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele conhece você. E Ele não conhece você só quando você está aqui no culto. Ele conhece você quando você está no trabalho. Ele conhece você quando você está na escola. Ele conhece você quando está na faculdade. Ele conhece você quando está no barzinho, na festa, na balada. Ele conhece você. Você é alvo dEle. Eu me lembro de um tempo atrás, o irmão aqui da igreja falou: vou sair fora, vou desviar. Foi numa balada. Ele era um líder de célula, quase um discipulador. Quando ele chega na balada, ele encontra ali uns 4, 5 que era ex-membro aqui da igreja. E ele chega lá: e aí, vim aqui também me divertir. Sabe o que aconteceu? Os 4 irmãos e irmãs que eram da igreja estavam aqui encontrar com ele. Ele falou assim: meu filho, isso aqui não é lugar para você, não. Eles começaram a pregar para o cara na balada. Não, esse aqui não combina contigo mais não. É como se você entrasse nos ambientes e estivesse escrito na sua testa: eu pertenço a Deus. Você fica meio quadrado, irmãos. Você vai ficar meio estranho para o mundo, porque você não pertence mais ao mundo, você pertence a Jesus. Então essa é a primeira coisa. Sabe qual que é a segunda coisa que acontece? Nesse texto diz: você se torna radical. Olha só a segunda parte do texto. 2 Timóteo 19. Pode colocar na tela. Tem alguém aí? Foi arrebatado? Foram arrebatados? Tem ninguém ali não? Está demitido? Não vou amaldiçoar não. Vou ter que abrir minha Bíblia. Olha só que tragédia. Olha aqui: o Senhor conhece quem lhe pertence. E segundo, olha a segunda coisa: afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor.
Sabe o que isso quer dizer? Que você se torna radical. Não existe negociação, não existe só um pouquinho. Você não flerta mais com a sua velha vida. Isso faz parte do processo, desse caminho sobrenatural. Quando você entende que lá não é mais o seu lugar. Quando você entende que a velha vida tem que ficar no passado. Quando você entende que aquilo que era antes não pode ser de novo. Quando você entende que agora você tem uma nova vida em Jesus. Quando você entende que agora você tem uma nova postura. Nem todo lugar combina mais com você. Você não combina mais com qualquer lugar. É uma decisão sua. Eu estou vencendo etapas, porque eu estou caminhando em direção daquilo que Deus me chamou para ser e para fazer. Eu estou chegando à altura daquilo que Deus, da ideia inicial de Deus para a minha vida. Então existem alguns lugares que não combinam mais comigo. Existem algumas situações que não combinam mais comigo. Um dia eu conversava com o pai de um irmão aqui da igreja, de um jovem aqui da igreja. E ele estava no processo de conversão ainda. Ele falou assim: sabe o que eu acho legal da Bíblia? Porque a Bíblia nada mais é do que resgatar valores importantes para a sociedade. A Bíblia resgata valores. Qual valor? Honrar pai e mãe. Respeitar o próximo. Isso não está nem na Bíblia, isso é natural para que nós possamos crescer como sociedade. Isso é um fato. Então às vezes, quando a pessoa está aqui: nossa, eu estou na igreja, mas eu queria tanto fazer outra coisa. Sabe, irmãos, existem coisas que são peculiares à vida que nós estamos vivendo hoje. Não dá para você viver a vida que você está vivendo hoje em Deus com saudade da que você tinha antes. Nem todo lugar combina mais com você. Nem todo lugar. Ah, pastor, mas eu sou luz. Luz tem que iluminar as trevas. Mas tem que saber qual que é o tempo de duração da sua bateria. Quanto você suporta? Ah, pastor, eu tenho um sonho de evangelizar na balada. Eu também tenho um sonho de ir na balada. Sabe qual é o meu sonho, irmãos? É pegar uma balada, uma casa de show, e cabe 150 pessoas lá dentro. A igreja comprar 140 ingressos. Só ter 40 pessoas diferentes lá, pastor Rodrigo. E aí nós vamos saber quem nós vamos evangelizar ali. Nós vamos destruir a balada, a noite daquela pessoa. Vai acabar com a noite dela. Nossa, pô, isso é sensacional. Já pensou? Uma balada de 150 pessoas, 140 da igreja, para poder alcançar 10 pessoas. Isso é lindo. Agora o problema é: será que essas 140 pessoas, como que seria a postura dentro dela lá? He's free, man. Aleluia. Ai, meu Deus. Tem que ver se você está preparado, se a tua bateria aguenta o tempo de duração. Ou se é aquilo: eu estou tão fraco. Tem lugar que não combina. Tem lugar que não te cabe mais, meu irmão. Quem está entendendo, diga amém. Fala para essa pessoa, diga: tem lugar que não te cabe mais. Aleluia. Aleluia. Fala para quem está só: você ficou feio para os lugares. Assim como Jonas. Assim como Jonas. Ele não combinava com aquele navio. Ele não combinava com aquele roteiro. Ele não combinava com a direção que aquele navio estava apontando. Sabe o que aconteceu? Ele começou a destruir a vida de todo mundo que está ao redor dele. Todas as pessoas que são chamadas por Deus, quando se afastam e começam a entrar em lugares que não combinam mais com eles, sabe o que você vai fazer? Você vai levar morte para eles. Jonas quase afundou um navio de gente que não tinha nada a ver com a história dele. Mas quando você quando você não se lança, quando você não se submete a esse caminho, você não se submete a esse processo, aonde você estiver, você vai destruir a vida de quem estiver ao seu redor. Você vai levar morte para aqueles irmãos que não sabem de nada, porque aquele lugar não combina mais com você. Já viu em filme aquela cena lá, Rogério, a menina ia falar para a mãe: mãe, eu vou estudar na escola, eu vou estudar na casa da minha amiga. E aí a menina vai, na verdade, para uma festa na casa. Já viu o filme assim já? Aí a mãe descobre e vai lá. Como é que a menina fica? Envergonhada.
Mãe, o que você está fazendo aqui? Meus amigos vão te ver. Ai, estou com meu filme queimado, não vou mais para a escola. É basicamente isso. Você vai num lugar que não é para você estar. Deus entra lá, vamos embora. Vamos sair daqui. Já deu. Deus, por favor, Senhor, acalma-te. Não, vamos, eu vou fazer um chabu aqui. Eu vou chamar a imprensa, eu vou ligar o holofote, vou tacar fogo e tudo aqui. Eu vou fazer porque você não combina mais com esse lugar. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Você não combina mais. Não é mais o seu lugar. E vencer isso vai fazer você chegar mais perto da ideia inicial de Deus para a sua vida. Último para nós orarmos. Versículo 20 e versículo 21. Mesmo texto, 20 e 21. Agora. Senhor, põe o nome dele no livro da vida novamente, Pai. 20 e 21 diz assim: numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Versículo 21. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Olhe para mim, se você quiser escrever, escreva isso. Só permanece quem se estabelece. Só se estabelece quem encontrou o seu lugar. Só permanece quem se estabelece. Só se estabelece quem encontra o seu lugar. Existem dois tipos de vasos. Primeiro tipo de vaso, vasos decorativos. Segundo tipo de vaso, vasos de utilidade. São vasos feitos com a mesma matéria-prima. Vasos de barro. Mesmo processo de execução. E assim também na igreja. Só existem dois tipos de vasos: o vaso de decoração e o vaso de utilidade. A diferença básica de um vaso para o outro, sabe qual que é? É o tempo de relevância. A diferença do vaso de decoração para o vaso de utilidade é o tempo de relevância. Talvez o vaso decorativo pode até chamar atenção no início, mas quando o tempo passa, as pessoas se acostumam com ele. Vamos dizer que isso aqui é um vaso. Se é o primeiro... Eita, que eu estou fazendo uma bagunça aqui santa, né? Mas esse aqui é um vaso. É a primeira vez que vocês estão vendo esse vaso aqui, sim ou não? Sim ou não? É a primeira vez. Talvez esses 3 primeiros dias, talvez no domingo à noite, se esse vaso continuasse aqui, vamos imaginar que isso é um vaso, tá, irmãos? Por favor, imaginação. Talvez nos primeiros 2, 3 dias você vai olhar, nossa, que vaso bonito. Ficou tão bonito o altar com esse vaso, isso é maravilhoso. Olha que ideia bacana que o pastor teve de colocar esse vaso. Olha, ficou tão bonita a decoração. Talvez esse vaso seja assunto nos próximos 2, 3 meses da igreja. Mas vai passar um tempo e você vai se acostumar com esse vaso. Você nem vai perceber, se tirar você nem percebeu. Tem gente que viu que a gente tirou esse púlpito, tirou o outro, colocou esse e nem percebeu que tinha mudado. Se eu perguntar como é que era o outro púlpito que tinha aqui, talvez você não vai lembrar o que estava escrito na frente dele. Alguém lembra o que está escrito? Tá, metade não sabia. Talvez você não vai lembrar, por quê? Porque você acostumou com ele. Então o vaso de decoração, ele pode até no início chamar a atenção, mas as pessoas vão se acostumar nele. Já o vaso de utilidade, o que seria um vaso de utilidade? Naquela época, na Bíblia, não existia encanamento. Naquela época não, até pouco tempo atrás no Brasil também não. Não tinha encanamento. Então o que as pessoas faziam para levar água para casa? Eles pegavam vasos de barro, enchiam, pastor Tato, no rio, no poço, sei lá onde, e levavam para casa esses vasos. Então eram vasos de utilidade, eles não eram bonitos, mas se não fosse por eles, não existiria água naquela casa. Então os vasos de utilidades podem não ter o glamour do outro vaso, pode não ter tanto prestígio público, mas o vaso de utilidade é indispensável. O vaso de decoração vai passar um tempo, eu não vou nem me importar com ele, mas o vaso de utilidade, eu preciso dele, porque sem ele eu não tenho água em casa.
O que vai trazer revolução não é uma grande quantidade de vasos de decoração, porque vasos de decoração, uma igreja de vasos decorativos pode fazer um barulho no começo, mas vai ficar no esquecimento, o tempo vai passar e essa igreja deixa de ser relevante. Agora uma igreja feita de vasos de utilidade, uma igreja que é útil nas mãos de Deus, que serve a Deus de alguma forma, não tem o glamour, talvez não é tão bonita e nem tão descolada, mas o tempo vai passar e ela vai permanecer, o tempo vai passar e a sociedade, o tempo vai passar e a cidade, todos que estão ao redor vão perceber que sem ela, uma igreja com vasos de decoração, ela pode estar na mídia, ela pode estar na internet, ela pode estar onde estiver, a cidade pode reconhecer ela, mas sabe, um tempo vai passar e ela vai cair no esquecimento. Agora uma igreja feita de vasos de utilidade, que servem o seu propósito, talvez a cidade nem sabe que ela está lá, mas se não fosse aquela igreja de vasos de utilidade, eles não saberiam o que eles iam sofrer, porque a esperança para a sociedade está nessa igreja, que é composta de irmãos que são vasos de utilidade, vasos úteis na mão de Deus. Talvez você não vai ter tanto glamour e prestígio. Eu me lembro de uma história, uma vez o pastor Davi estava orando com os jovens, eu me lembro aquela cena, nunca vou esquecer da minha vida. Ele foi orar, chamou o pessoal à frente, tinha um rapaz que chegou na frente, e o pastor Davi foi colocar a mão, ele fez assim, ó. A mão passou assim, ele fez para um lado. Eu estava tocando violão na hora, eu falei, não, o cara está cheio de Deus, está só no manto, né? O pastor Davi colocou a mão de novo, ele fez para o outro lado assim. E está todo mundo achando, esse cara está no manto. O pastor Davi tentou a terceira vez, ele fez de novo. E eu estava, meu Deus, esse cara está uma unção tremenda, irmão. Que é isso, irmão? O cara tem uma visão, o olho fechado, o cara estava meio... E aí o pastor Davi viu alguma coisa estranha, que chegou no ouvido do menino, e falou, está acontecendo algum problema, estou tentando colocar a mão e não estou deixando. Aí o cara viu, não, é porque eu passei gel no cabelo. Vai desfazer meu penteado. Talvez esse menino com o penteado bonitinho, quando ele entrou na igreja, ele chamou a atenção por causa do glamour, por causa da beleza. O cabelo realmente estava penteado, mas talvez tinha um outro menino do lado dele, todo despenteado. Não tinha o mesmo glamour e prestígio daquele irmão. Não tinha aquele penteado style, nem gel para isso. Ou laque, ou cera, sei lá o que aquele menino usou para ficar tão alto o cabelo dele. Mas aquele menininho do lado, ele era um vaso útil. Sem aquele menino com cabelo bonito, pastor Tato, talvez ele só teria um rosto bonitinho a menos. Mas aquele menino do lado, talvez com o cabelo despenteado, todo meio esquisito, ele é indispensável. Porque no tempo em que a terra está seca, esse irmão ajuda a trazer água. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. No tempo de sequidão, aqueles que conseguem transportar água, eles são indispensáveis. Sabe, irmãos, você pode até viver sem um vaso de decoração, mas você não pode viver sem um vaso que tem uso indispensável no seu dia a dia. Sabe, quando nós falamos de ser vaso útil, nós estamos falando de ser vaso que serve. Nesse caminho que leva à realização da ideia de Deus para nós, passa pelo momento em que nos tornamos indispensáveis para essa geração. Existe uma geração de pessoas lá fora, irmãos, que estão sedentas, morrendo, estão perdidas, sem fôlego, sem oxigênio, estão se acabando. Eles nem sabem disso, talvez sabem, mas estão sem forças e continuam vivendo esse tipo de vida. Nós precisamos ser esse vaso indispensável para essas pessoas. É o vaso que leva água para a terra seca, é o vaso que leva a vida onde tem morte, é o vaso que leva a esperança onde não há mais esperança. Sabe, irmãos, eu estou aqui para dizer para você que se você aceitar o caminho, o processo do que Deus está fazendo em você, para você chegar à altura daquilo que Deus te chamou para ser e fazer, você vai se tornar indispensável para essa geração, você vai se tornar indispensável para esse tempo, porque você encontrou o seu propósito.
só permanece quem encontra o propósito. Todos nós somos chamados, poucos são escolhidos. Sabe qual que é o resultado dessa palavra de Deus? Todos nós somos chamados, mas poucos respondem a esse chamado. Só é escolhido quem responde o chamado. Só é escolhido quem aceita a posição que Deus estabeleceu. Só é escolhido quem aceita o fim que Deus deu para a sua vida. Talvez você está frustrado, pastor. Eu estou tão frustrado porque eu queria tanto ter uma liderança de 100 pessoas. Eu queria que minha sala tivesse 40 pessoas. Ei, meu irmão, se tem 2 ou 3 lá, talvez essa é a medida para esse tempo que Deus deu para você. Flua nessa medida. Seja bênção para esses 2 irmãos. Seja o melhor líder do mundo para essas 2 pessoas, porque você está chegando à altura. Você está chegando à altura daquilo que Deus determinou que fosse para você. Irmãos, eu não quero ser menor e muito menos maior do que aquilo que Deus quer que eu seja. Ananias foi bênção para Paulo, nunca mais apareceu na Bíblia. Mas Paulo também foi o maior dos apóstolos. Foi o que mais escreveu cartas. Foi o que mais abriu igreja. Irmão, se eu puder, nessa tarde, finalzinho de tarde, ser pelo menos um Ananias para você, meu irmão. Que na hora que Deus chama, diz sim. Irmãos, é o que eu quero nessa tarde. Se Deus me chamou aqui só para colocar a mão na sua cabeça e abrir os seus olhos, eu nunca mais aparecer na história. Eu fiz aquilo que Deus chamou para fazer. Isso já me basta. Porque o vaso útil não é ele que determina o que vai vir dentro, mas é o seu dono. Talvez você, como vaso útil, não consegue ser útil porque você quer escolher o que vai dentro. Mas escolhe quem vai dentro é o dono do vaso. Quem escolhe a maneira que você vai fluir é o seu dono. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Para nós concluirmos, esse caminho do sobrenatural, ele sabe por que ele é sobrenatural. Talvez você está ouvindo eu falar sobre o caminho do sobrenatural, não está entendendo nada. Esse caminho do sobrenatural só é sobrenatural porque vem trazer mudanças que naturalmente não seriam realizadas. Naturalmente você não conseguiria mudar a sua maneira de falar. Naturalmente você não conseguiria se abster de lugares que não combinam com você mais. Naturalmente você não iria descobrir o seu propósito. Então é sobrenatural, porque esse processo é um processo em que Deus te coloca lá dentro. Esse processo de vencer etapas, de encontrar desafios, para você chegar à altura, é um processo em que Deus determinou para você. Pastor, eu estou na igreja, estou fazendo algumas coisas, eu estou sentindo tanta resistência. Olhe para mim, faz parte do processo, daquilo que Deus está fazendo com você. Você já percebeu que tem na igreja, tem gente que sofre mais e tem gente que sofre menos? Você já percebeu que tem gente que precisa fazer mais esforço do que outros? Não é porque um tem mais Deus do que outro, não. É porque a porção daquele que sofre mais, talvez seja um pouco maior, e ele precisa passar por uma etapa um pouco mais difícil. É aquela velha história, sabe? Os pastores pentecostal diz: se está demorando, é porque Deus está preparando melhor. Se está demorando, pastor, eu não estou. Encontre o seu propósito, meu irmão. Se encaixe na igreja local. Sirva a Deus na igreja que o Senhor te estabeleceu. Assuma a sua condição. E aí você vai conseguir se estabelecer. E quando você se estabelecer, você vai conseguir esperar o tempo certo chegar. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Todas essas mudanças vêm para nos tornar do tamanho daquilo que Deus tem para nós. Sabe, irmãos, para chegar à altura, para chegarmos à altura da ideia inicial de Deus para nós, vai exigir de mim e de você disposição para mudar a nossa linguagem, para identificarmos qual é o nosso ambiente e definirmos qual é o nosso propósito.
Sabe, irmão, se você conseguir viver, passar por essas três etapas de mudança, deixar Deus te mudar. Olha para mim, irmãos, não é o seu líder te mudar, não é o seu pastor te mudar, porque a Bíblia diz que quem convence o homem é o Espírito. É você deixar o Espírito Santo mudar você. E quando você menos esperar, você vai estar na altura da ideia inicial de Deus. E aí você vai poder virar para Paulo, como ele descreveu em 2 Timóteo 2,15: Senhor, eu estou me apresentando aprovado. Eu estou me apresentando aprovado. Eu estou preparado para aquilo que Deus tem para mim. Eu estou preparado para fluir naquilo que Deus tem para mim. Eu estou preparado para poder servir a Deus da maneira que Ele sonhou para mim. Eu estou preparado para me sacrificar. Sabe, irmãos, você vai ver isso tão forte na vida de Paulo. Tudo que acontece de ruim na vida dele, ele só consegue chegar no final porque ele tinha a linguagem correta, porque ele sabia qual era o seu lugar e ele sabia qual era o propósito dele. Ele sabia muito bem porque ele foi chamado. A minha oração para você nessa noite é para você assimilar esse processo sobrenatural que Deus quer fazer você, quer submeter você, crendo de que tudo isso que está acontecendo é para fazer você chegar à altura daquilo que Deus te chamou. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti.